Fala, galera do YouTube! Então, gente, continuando aqui a nossa playlist sobre pirâmides, vamos fazer aqui o exercício número 3, né? Que diz assim, ó, calcule o volume de uma pirâmide hexagonal. Então, procura aqui o volume, V, né? Com interrogação, de uma pirâmide hexagonal regular. Se ela é hexagonal regular, significa que na sua base nós vamos ter um hexágono regular. Vamos lembrar que o hexágono regular, ele tem todos os lados com a mesma medida, né? Por isso, regular, ok? Sendo 36 centímetros o perímetro da base, né? Então, 36 centímetros é o perímetro da base. Vamos anotar aqui, ó. Perímetro da base, 36 centímetros. Mas o que é perímetro, gente? O perímetro é a soma dos lados, né? Se isso aqui é o perímetro da base, significa que esses lados todos somados vai dar 36. Como esses lados são iguais, né? Tem a mesma medida, isso significa que um lado desse vai ser o 36 dividido por 6, que é a quantidade de lados. Então, vamos dizer que L é 36 dividido por 6, ou seja, L é 6 centímetros. Pronto, então com o perímetro da base, ele me propiciou a eu encontrar a medida do lado da base, que esse lado é a mesma aresta da base, né? L é a mesma aresta da base, ok? Aí ele diz também que 60 centímetros a soma dos comprimentos de todas as arestas laterais. Olha só isso aqui, 60 é a soma dos comprimentos de todas as arestas laterais. Então, ele não deu a medida da aresta lateral diretamente, mas ele deu indiretamente, né? Então, ele disse que 60 é a soma de todas as arestas laterais. Vamos lembrar que numa pirâmide de base hexagonal regular, como essa aqui, ó, vocês estão observando que na base tem um hexágono, né? Então, essa pirâmide ela tem 6 arestas na base e ela tem 6 arestas laterais, que são essas arestas aqui, que vai do vértice da pirâmide até um vértice da base, né? Então, como nós temos aqui 6 vértices na base, nós vamos ter 6 arestas laterais. O que ele está dizendo é que a soma dessas 6 arestas juntas vai dar 60 centímetros. Isso quer dizer que uma só vai ser 60 dividido por 6. Então, a aresta lateral é 60 dividido por 6, que vai dar 10 centímetros. Então, indiretamente, né, ele me deu a aresta da base, que é o lado, né, que deu 6, e me deu a aresta lateral, que é 10, né? Basta eu dividir por 6 os valores que ele me deu, né? Encontrei essas duas arestas, ok. Agora, vamos encontrar o que ele pediu. O que é que ele pediu? Ele pediu para calcular o volume desta pirâmide. Gente, o volume desta pirâmide é dado por essa fórmula. 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, para achar o volume, eu tenho que ter a área da base e tenho que ter a medida da altura da pirâmide, ok? Tudo bem, só que aqui não foi dado nenhum dos dois, ó. Então, vamos calcular primeiro a área da base. Como a área da base é a área de um hexágono, então, eu vou calcular a área desse hexágono, certo? No vídeo passado, eu mostrei uma fórmula que é usando o perímetro vezes o apótema, dividido por 2. Né? Já aqui, neste vídeo, eu vou mostrar uma outra maneira de você calcular a área da base. Porque aqui não foi dado o apótema, então nós podemos calcular a área da base, quando a base for um hexágono regular, pelos triângulos que formam esse hexágono. Observa aqui, ó, que quando eu dividi o hexágono aqui pelas diagonais, eu encontrei 6 triângulos, e todos os 6 triângulos são equiláteros, né? Todos eles têm os lados iguais, ok? Com a mesma medida. Então, para me achar a área desse hexágono aqui, ó, basta eu calcular a área de um triângulo desse e multiplicar pela quantidade de triângulos, que são 6. Portanto, a área da base vai ser 6 vezes a área de um triângulo desse, ok? Então, vamos calcular dessa forma aqui, ó, 6 vezes a área do triângulo. Então, a área da base será igual a 6 vezes. Como esse triângulo é um triângulo equilátero,
que é aquele que tem os três lados com a mesma medida, tem uma fórmula específica para se calcular a área do triângulo equilátero, que é essa aqui, ó. L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Como eu já sei a medida desse lado, né? Esse lado aqui, eu já descobri que o lado é 6, né? Então, eu vou substituir aqui, ó, por conceito. Vai ficar 6 vezes 6 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Então, a área da base vai ser igual a 6 vezes. Olha só, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Aí, 36 dividido por 4 dá 9, né? Então, 6 ao quadrado dividido por 4 é 9. Aí ficou 9 raiz de 3. Então, a área da base vai ser 6 vezes 9 raiz de 3. 6 vezes 9, 54, né? Então, 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Isso aqui é a área da base. Tudo bem. Já tenho a área da base. O que falta encontrar para achar o volume? Está faltando encontrar a medida da altura, né? Agora observa bem aqui, ó. Outra coisa que nós temos que observar. Veja bem. Essa pirâmide aqui, ó. Se você vai formar um triângulo retângulo usando esses três segmentos, ó. Isso aqui é a aresta lateral, né? Que é essa parte aqui do triângulo, a hipotenusa desse triângulo aqui. Aqui embaixo, ó, você tem essa medida que vai daqui para cá. Essa medida aqui, ó, é a mesma que está aqui, ó. Essa bem aqui, ó. Daqui do ponto central da pirâmide até o vértice da base, ó. É isso aqui, ó. Então, o que é isso aqui? É o lado, né? Porque esses lados são todos iguais, então L. Ou seja, isso aqui é a aresta da base, ó. Isso aqui é a mesma aresta da base. Então, esse pedaço aqui eu chamei de aresta da base, esse aqui de aresta lateral. E a medida que vai do vértice da pirâmide, aqui de cima, até esse ponto central aqui da base, até aqui embaixo, no ponto central, essa medida que é a altura da pirâmide, ok? Então, eu vou chamar essa medida de H. Formei com essas três medidas um triângulo retângulo, portanto, eu posso usar o teorema de Pitágoras, né? Que diz que o quadrado da hipotenusa, que é a hipotenusa, é a aresta lateral. Então, a aresta lateral ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? A aresta da base e a altura. Então, fica a aresta da base ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Pronto, usando o teorema de Pitágoras, nós podemos encontrar a medida da altura, porque nós já temos essas duas arestas. Veja aqui, ó. A aresta da base é o mesmo L, que é 6. E a aresta lateral nós já descobrimos que é 10. Então, bem aqui vai ficar 10 ao quadrado, que é a aresta lateral, que é igual a 6 ao quadrado, que é a aresta da base, mais H ao quadrado, que é a altura, né? Pronto, agora é só calcular. Quanto é 10 ao quadrado? 10 vezes 10, 100. 100 menos. Quanto é 6 ao quadrado? 6 vezes 6, 36. Que é igual a H ao quadrado. Isso aqui ficou negativo, porque passou para o primeiro membro, né? Positivo passa negativo. Então, a altura vai ser a raiz quadrada de 64, né? Porque, ó, 100 menos 36 são 64. Esse quadrado se transforma em raiz, ficou raiz de 64. E qual é a raiz de 64? É 8. Então, a altura dessa pirâmide é 8 centímetros. Pronto, agora que eu já tenho, ó, a área da base e também já tenho a altura, eu já posso calcular o que ele pediu, que foi o volume, né? Volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Vamos calcular. Então, o volume é 1/3 vezes... Quanto foi que deu a área da base? Está bem aqui, ó. A área da base deu 54 raiz de 3. Então, 54 raiz de 3 vezes a altura. Quanto foi que deu a altura? A altura deu 8. Então, vezes 8. Pronto. Vamos calcular agora. O volume vai ser igual. Olha, o 54, ele é divisível por 3. Então, eu vou logo dividir 54 por 3. Se você fizer a continha, 54 dividido por 3 vai dar 18. Então, vai ficar 18 raiz de 3 vezes 1 vezes 8 é 8. Pronto, agora para chegar no volume, basta multiplicar 18 vezes 8. Vamos fazer isso. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 1, 8 com 6, 14. 144
raiz de 3 centímetros cúbicos. E este aqui, ó, é o volume dessa pirâmide. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para que você possa acompanhar mais aulas bacanas como esta, porque a matemática é linda, meu povo! Tchau, tchau!